E agora vamos nos transformar em névoa diante de seus olhos. E realmente fizemos isso. E isso o convenceu? Não exatamente. Mas pelo menos algumas perguntas surgiram em sua mente. Precisamos visitá-lo mais algumas vezes antes de podermos ter um impacto mais sério sobre ele. E quanto à sua mãe? Não trabalhamos nela. Ela não estava no mesmo nível de vibração que seu filho. Para dizer a verdade, o cara não conheceu sua mãe, mas o elemental de sua mãe. Perguntei a Costas se os outros ajudantes invisíveis também pertenciam ao círculo interno de estudantes de Dascalos, ou se eram de diferentes nacionalidades. Ele respondeu que eles foram recrutados de diferentes países. Mas ele imediatamente acrescentou que não há barreiras linguísticas ou étnicas nas regiões astrais, já que a comunicação ocorre diretamente, de mente para mente. Nos mundos superiores, as pessoas podem falar em suas próprias línguas, e mesmo que estejam cientes disso, ainda entendem a fala umas das outras, mesmo sem conhecer um determinado idioma. Costas também mencionou que o próprio Dascalos estava presente na época, então depois que eles retornaram ao mundo material grosseiro, ele discutiu suas experiências com ele como um cheque. Este relato de experiência tornou-se cada vez mais um hábito para Costas, autenticando assim a realidade objetiva de suas experiências fora do corpo, nas dimensões astrais. Quanto tempo durou esta visita sua? Continuei perguntando. Demorou cerca de 1 hora, no tempo terrestre. Mas ainda assim foi muito cansativo me projetar para aqueles espaços, enquanto mantinha minha consciência parcialmente no mundo terrestre. Isso significa que você experimentou os eventos do mundo astral e terrestre em paralelo, ao mesmo tempo? Tentei esclarecer o assunto. Sim. Esta é a forma mais cansativa de experiência fora do corpo. No entanto, ainda é assim que costumamos nos projetar nos mundos espirituais. Os comentários de Costas me lembraram das descobertas de alguns antropólogos modernos que estudaram o fenômeno do xamanismo, especificamente o próprio transe xamânico. Ao contrário de seus predecessores, que consideravam o estado de transe dos xamãs simplesmente como esquizofrenia ou algum outro caso patológico, os antropólogos L.G. Peters e D. Price Williams, apoiando suas afirmações com argumentos convincentes, relataram que o estado de consciência xamânica é uma realidade única. Um estado que existe por si só, que não pode ser confundido com nenhum outro estado de consciência, hipnose, esquizofrenia, estado de transe comum, sono. Os resultados de suas pesquisas científicas simplesmente substituíram as ideias anteriores. Foi provado que os xamãs autênticos são mestres de um estado de transe especial, que entram em êxtase à vontade. Neste êxtase especial, eles se tornam mediadores de mensagens dos mundos superiores, preenchendo a lacuna entre o estado de consciência comum e a consciência incomum da realidade. Neste estado separado, segundo os pesquisadores, o xamã, enquanto viaja no reino dos espíritos, se comunica continuamente com seu público terreno, ou seja, está consciente em ambos os mundos ao mesmo tempo. Cair em transe, quando a pessoa retira completamente sua consciência do corpo físico, não é tão cansativo, explicou Costas sobre outras formas de experiência fora do corpo. Neste caso, o corpo parece morto. Se fosse submetido a um exame médico, a pessoa seria declarada sem vida, pois mesmo seus batimentos cardíacos não poderiam ser detectados no corpo pálido e rígido. Isso é especialmente verdadeiro se o espírito da pessoa se afastar do corpo. Quanto mais longe a autoconsciência se afasta da matéria física, mais lentos se tornam os processos vitais, pulso, batimentos cardíacos e assim por diante. A circulação sanguínea, por exemplo, pode parar a tal ponto que o corpo esfria quase completamente. No entanto, assim que a autoconsciência retorna ao corpo, acrescentou Costas, as funções vitais também retornam imediatamente ao seu estado normal. Nossa conversa foi interrompida por uma conhecida de Costas, uma de suas alunas, que, tendo-nos notado, se juntou à nossa mesa. Costas me apresentou à senhora e pediu mais uma rodada da cerveja local gelada. Por um tempo, nossa conversa mudou para um rumo muito mais prosaico. Os problemas de longa data de Chipre foram discutidos, devido à delicada posição política do marido da senhora. No entanto, quando descobriu sobre o que estávamos conversando antes, a mulher mudou de assunto e pediu a Costas para explicar algo que ela havia formulado como uma pergunta desde uma semana atrás, após uma das palestras de Costas. O que acontece com a inteligência de uma pessoa após a morte do corpo físico? Ela permanece? Ou eu poderia perguntar se alguém que agora é um gênio ainda será um gênio após terminar sua vida terrena? Como já esclarecemos várias vezes, respondeu Costas, a personalidade atual continua sua vida com um nível de inteligência, conhecimento e consciência adquiridos durante a vida que acabou de viver, como a personalidade atual. John permanecerá John, e Maria permanecerá Maria. No entanto, à medida que se acostuma com a realidade das dimensões superiores, a personalidade atual tem a oportunidade de se desenvolver, de adquirir conhecimento no caminho espiritual. A chance de enriquecimento espiritual é dada a todo ser humano, mesmo no outro mundo. O ritmo e o andamento do desenvolvimento lá também são semelhantes à realidade a que estamos acostumados no mundo tridimensional? Perguntei. Se alguém conseguir obter uma base suficientemente sólida em sua vida terrena, Costas apontou para o chão sob nossos pés, então nos mundos superiores o desenvolvimento espiritual pode aumentar exponencialmente, aos trancos e barrancos. Como isso é possível? Pensei em voz alta. Nesta dimensão, muitas perguntas permanecem sem resposta, simplesmente porque aqui a pessoa não pode experimentar certas coisas. A natureza da matéria bruta impõe uma espécie de barreira ao desenvolvimento da consciência. No mundo espiritual, no entanto, não há limites. Lá, no momento em que uma pessoa tem uma pergunta e se torna um buscador da verdade, ela se encontra na grande posição de ser capaz de conhecer e descobrir por si mesma o que é real e o que não é. Neste mundo, por exemplo, há muitas pessoas curiosas, a maioria das quais gostaria de testemunhar os chamados fenômenos paranormais.
Bem, nos mundos espirituais ninguém terá que esperar que outros façam milagres diante de seus olhos, pois qualquer pessoa será capaz de realizá-los. Será muito mais fácil para as pessoas se convencerem da verdade dos ensinamentos espirituais do que aqui, no plano terreno. Então, sugeri, é muito mais fácil se tornar um buscador da verdade nos mundos espirituais. Sim, Costas riu, mas há uma condição muito séria para isso, ou seja, que a pessoa dê os primeiros passos no plano material bruto. E você acha que os passos que demos até agora serão suficientes para nosso progresso futuro? Perguntei brincando. Eles serão suficientes, Costas me tranquilizou. Quanto mais alguém avança neste mundo no caminho da busca da verdade, mais fácil e rapidamente será capaz de se desenvolver nos mundos espirituais. Passamos a manhã de domingo com minha esposa, Emily, e nossos 2 filhos, Constantine e Vazia, em Kourion Beach, um trecho imaculado de praia de 1 quilômetro de extensão a oeste de Limassol. Estando dentro do perímetro das bases militares britânicas próximas, a área escapou do desenvolvimento que caracteriza outras partes da ilha. Os britânicos, temendo um possível ataque terrorista internacional, proibiram a construção de qualquer estrada pavimentada ou propriedade residencial permanente. Graças aos seus interesses, a praia permaneceu um paraíso intocado para corredores, banhistas e adoradores do sol. A areia fica no sopé de uma montanha íngreme, cujo topo é coroado pelas ruínas do antigo Teatro Kourion. Das ruínas, pode-se desfrutar de belos pores do sol. Nos tempos antigos, Kourion era um dos 12 reinos da ilha, e de acordo com os resultados das escavações mais recentes, a cidade teve um destino semelhante ao de Pompeia. Por volta de 365 d.C., quando o cristianismo estava apenas começando a se firmar na região do Mediterrâneo, um terremoto devastador atingiu a ilha. A cidade de Kourion foi arrasada, milhares de seus habitantes morreram sob as ruínas. No início da tarde, decidimos voltar para Limassol, para a pequena casa de férias da família da minha esposa, e descansar por mais 1 hora antes de iniciar a viagem de carro de 1 hora para Nicósia. No caminho de volta, paramos em frente à oficina de Costas, não muito longe. A vinícola local. Emily e as crianças foram fazer compras na feira próxima, e eu dei um pulo na oficina de Costas para cumprimentá-lo. Ele me recebeu em jeans desbotados e manchados, sua roupa mais confortável. Como ele uma vez brincou comigo, ele estava mexendo em um velho Rover desde o início da manhã. Quando ele chegou em Limassol como refugiado de Famagusta, ele se sustentava consertando carros. E embora ele tenha se aventurado em um novo empreendimento desde então, abriu uma loja duty-free para turistas estrangeiros, ele manteve a oficina. Costas, o engenheiro mecânico que estudou na Inglaterra, considerava o conserto de carros mais um hobby do que um trabalho, um relaxamento revigorante após muito trabalho espiritual e cura. Os donos do prédio avisaram a ele recentemente que ele teria que se mudar em breve. Novos apartamentos estavam planejados para serem construídos no local da oficina atual. Ele só tinha mais alguns meses, como ele disse, então ele estava trabalhando no domingo também. O bairro oeste de Limassol, cheio de vinhedos, onde a garagem de Costas operava, recentemente passou por um rápido desenvolvimento, graças à construção de um porto moderno e ao boom do turismo. Gosto de mexer em modelos antigos, disse Costas enquanto testava um novo bloco de motor recém-instalado no antigo veículo de 4 rodas com algum tipo de dispositivo elétrico. É estranho, eu disse rindo, que um mestre espiritual como você perca seu precioso tempo remendando sucatas velhas. Não é assim, ele também sorriu, mas não parou de examinar o motor. Sabe, às vezes eu também preciso relaxar. Se alguém vibra constantemente em um determinado nível de consciência, logo se cansa. É por isso que às vezes é bom fazer algo que envolve uma carga mental menor do que o normal. Além de consertar carros como forma de relaxamento, o outro passatempo favorito de Costas era ir ao cinema. Ele confessou que até se divertia com desenhos animados bobos. E o fato de que ele podia mexer na oficina o dia todo no domingo, sem que uma multidão de pacientes ou pessoas precisando de conselhos sábios o procurasse, era o auge do relaxamento para ele. Só havia ele, suas ferramentas e os carros antigos. Observei-o enquanto ele enfiava a cabeça sob o capô e pensei em sua situação. Aqui está este homem modesto, esguio, de 47 anos. De idade, de aparência comum, que supostamente não leu um único livro novo desde o ensino médio, exceto os textos de engenharia que seus professores ingleses enfiaram em seu nariz como leitura obrigatória. E, no entanto, sua compreensão intelectual, sua mente afiada e, além disso, sua visão filosófica sempre me fascinaram. O que eu sei, ele me explicou várias vezes, não sei pelos livros. Ele extraiu seu conhecimento diretamente da fonte da sabedoria, daquela fonte que, aliás, pertence a todo ser humano. Quando uma personalidade presente já começa a fazer a transição para o estado de autoconsciência superconsciente, explicou ele, a partir de então não precisará mais de livros. Ele simplesmente penetra com sua consciência no depósito de memória universal do cosmos, onde todo o conhecimento pode ser encontrado, de onde alguém pode obter qualquer conhecimento. Todo o conhecimento do universo está dentro de nós, declarou ele, então só precisamos prestar atenção em nós mesmos, olhar para dentro, e todos os segredos da existência, toda a verdade, serão revelados a nós. Costas também admitiu, e eu prontamente acreditei nele, que ele nem mesmo leu os 2 livros que escrevi sobre eles até agora. Eu apenas coloquei minha mão na capa, disse ele como se fosse óbvio, e eu já sabia o que eles diziam. Quando ouvi a Dascalos falarem assim pela primeira vez, confesso que fiquei bastante surpreso, mas depois comecei a perceber que suas afirmações estavam em perfeita harmonia com seus ensinamentos, e cada uma de suas afirmações em comum se encaixava em seu sistema epistemológico especial. Se nós, humanos, somos realmente deuses que se esqueceram de si mesmos, que se forçaram à amnésia, mas nosso objetivo é despertar de nosso estado de sonambulismo de volta à nossa divindade, então a leitura realmente parecia supérflua, uma vez que alguém saísse de suas próprias limitações. Afinal, os grandes mestres da humanidade nunca ensinaram de livros, nem de seus próprios escritos nem dos de outros, talvez porque a alfabetização não seja necessária, exceto nos níveis mais baixos de consciência. Fiquei com Costas por apenas 20 minutos.
Mas quando descobri que em algumas horas ele estava indo para a apresentação da tarde de um mágico grego com Crisantos, um jovem joalheiro grego, meu único desejo era me juntar a eles. Costas enxugou as mãos oleosas em um pedaço de pano igualmente oleoso e ligou para seu aluno para ver se ainda havia ingressos para o show que prometia ser especial. Recebemos a resposta de que todos os ingressos estavam esgotados, mas Crisantos, por segurança. Já que, como ele disse, ele teve o palpitar de que alguém com certeza viria, mesmo que ele não soubesse quem seria. Crisantos mais tarde confirmou para mim que ele não comprou um ingresso a mais por acaso. O Mago Loiro, como o artista era chamado, era um mágico de origem macedônia que, segundo rumores, possuía habilidades sobre-humanas. Em um programa de TV local, ele afirmou que aprendeu sua arte durante um retiro de 6 anos em um mosteiro tibetano. Desde seu retorno do Oriente, ele ganhou vários prêmios internacionais de curandeiros e mágicos, graças às suas habilidades especiais. Os cartazes retumbantes afirmavam nada menos que ele era um dos mágicos mais legais do mundo. Em um jornal local, ele declarou modestamente: aprendi tudo o que há para saber sobre meditação, posso controlar meu corpo perfeitamente, não sinto dor. Eu poderia até ter todos os meus dentes arrancados sem anestesia. Se necessário, posso até parar meu coração ou parar meu sangramento, apenas com a ajuda da minha mente. E como ele disse, ele aprendeu todos esses segredos no Tibete. Costas aceitou o convite com relutância, a pedido de seus alunos, para verificar a autenticidade do famoso Mago Loiro, que obviamente estava prestes a mostrar algumas habilidades paranormais no palco. No anúncio, o truque de faquir mais chocante prometia que o grande mágico perfuraria seu corpo com espetos, punhais e brocas. Emily não estava nem um pouco interessada em tais truques, ela preferiu ficar com seus pais idosos. Costas correu para casa para se lavar e já estava esperando por mim vestido, junto com Crisantos, que parecia saber muito sobre magia de palco. Nosso anfitrião fumava nervosamente seu cachimbo na sala de estar. Se esse cara é realmente capaz de tudo o que afirma sobre si mesmo, ele trovejou, então ele provavelmente está fazendo milagres com a ajuda de demônios. Só um mágico negro se atreveria a impressionar o público com seu poder, criando assim prosperidade material para si mesmo. Ele deu mais algumas tragadas em seu cachimbo e continuou resmungando. Ele não achava impossível que o mágico invocasse um tipo particularmente perigoso de demônios em sua ajuda. Ele até nomeou esses demônios infernais. Mas eu ainda não me lembro do nome estranho, eu nunca tinha ouvido falar dele antes. Essas criaturas podem ser muito prejudiciais, acrescentou ele, elas podem até consumir o próprio mago com o tempo. Esses demônios têm um poder incrível. Algumas gotas de sangue são suficientes para eles criarem o caos ao seu redor. Costas já havia me contado sobre um encontro quase fatal com esses seres demoníacos. Certa vez, alguém lhe mostrou um objeto que uma bruxa local havia feito para um homem que queria se livrar de uma família rival para sempre. Costas me mostrou o objeto na época, era um medalhão de metal redondo decorado com símbolos mágicos. Também tive a chance de ver uma foto da bruxa, uma avó de aparência comum vestida de preto sorriu para mim na foto. Costas, no entanto, balançou a cabeça e me avisou para não me deixar enganar pelas aparências. Você não pode imaginar o problema que essa mulher causou. Costas agora me lembrou do incidente anterior e disse que naquela pequena medalha de metal a adorável senhora havia capturado um ser demoníaco particularmente perigoso, do mesmo exército infernal que ele havia mencionado em conexão com o Mago Loiro. Aquele elemental demoníaco em particular tinha tanto poder que Costas não ousou lidar com ele sozinho. Eu o pressionei até que ele concordou em me contar os detalhes. Claro, ele pediu ajuda das Kalos. Através de sua concentração poderosa e intensa, eles conseguiram encolher o elemental demoníaco ao tamanho da cabeça de um alfinete, assim, forçá-lo para a chama de uma vela branca como a neve que eles acenderam especialmente para o sucesso da cerimônia. Tivemos que sintonizar a vibração do elemental demoníaco exatamente com a vibração do fogo físico, disse Costas, que mais tarde teve um de seus alunos me contando sobre o incidente. A senhora testemunhou a cerimônia e confessou que viu com seus próprios olhos a pequena sombra negra do demônio na chama da vela. No momento em que Kalos e Costas conseguiram forçá-lo para a chama da vela, eles apagaram a vela. Assim, ao dissolver o elemental demoníaco, eles foram capazes de neutralizar a energia destrutiva da medalha. Assim que terminaram seu trabalho, os membros da família corrompidos pelas práticas diabólicas imediatamente se sentiram aliviados. Esses elementais demoníacos, explicou Costas, obtêm sua energia daqueles que acreditam neles, é assim que eles sustentam suas vidas. Costas me avisou que ele e Kalos foram forçados a escolher este método particularmente perigoso de assistência apenas por causa da gravidade da situação, o que ele não recomendaria que amadores iniciantes tentassem. Se sua concentração combinada não tivesse sido forte o suficiente, o demônio poderia ter escapado da chama da vela, o que teria resultado em uma explosão tão grande que poderia ter destruído a casa e enterrado todos. Quando as palavras sinistras de Costas me vieram à mente, fiquei um pouco inseguro sobre o programa da tarde. O Mago Loiro, em um show anterior, teria estripado a si mesmo na frente do público atônito. Ele lavou seus intestinos, que ele havia virado do avesso de seu estômago, em uma tigela de água e, em seguida, os enfiou de volta em sua cavidade abdominal. As feridas, se é que havia alguma, ele removeu de si mesmo com as próprias mãos. A intervenção, que equivalia a uma operação, não deixou vestígios nele. Também havia rumores de que algumas pessoas da plateia de repente se encontraram fora do auditório. Com meu ceticismo tradicional, é claro, achei difícil digerir esses rumores estranhos, embora estivesse ciente de que tais coisas eram consideradas um fenômeno totalmente aceito tanto na literatura ocultista oriental quanto ocidental. Certa vez, um simpático musicólogo indiano em uma viagem de estudos americana me disse que ele mesmo havia testemunhado a teleportação de um iniciado indiano. De acordo com Kalos, tais feitos espirituais são tão possíveis que até ocorrem na Bíblia. Veja, por exemplo, o caso de São Filipe, que, segundo a descrição, se materializou diante do rei etíope para batizá-lo em nome de Cristo. No entanto, tanto Kalos quanto Costas enfatizaram repetidamente que as habilidades espirituais devem ser usadas apenas para fins de cura, nunca para ganho, posição ou poder.
É por isso que os buscadores da verdade desenvolveram seus dons espirituais gradualmente, em paralelo com o desenvolvimento de sua consciência e moralidade. Sem isso, haveria o perigo de se tornarem magos negros, cujo egoísmo assumiria o controle em vez de seu eu superior, e assim eles causariam problemas para si mesmos e para os outros. Não se esqueçam de se proteger no teatro, disse Costas após uma breve reflexão. Mentalmente, criem uma estrela de 5 pontas brilhando com uma luz branca ao seu redor, isso os protegerá de possíveis ataques demoníacos. Por um momento, minha garganta se fechou ao ouvir este aviso sinistro. Por que devemos temer um ataque demoníaco? Perguntei assustado. Costas explicou que, como representamos o lado bom, se, Deus me livre, houvesse demônios no show, eles poderiam tentar nos atacar, pois nossa mera presença representa um perigo para eles. Mas se nos protegermos com uma estrela de 5 pontas brilhante, não temos nada a temer, nenhum poder maligno pode nos afetar através dela. Ah, e mais uma coisa, observou Costas, tentem não se deixar levar emocionalmente pelo que veem. Sejam apenas observadores alertas. E se vocês tiverem alguma dúvida, guardem-na para si mesmos até chegarmos em casa, e só então me perguntem. O auditório estava lotado de pessoas barulhentas. Nossos ingressos eram para a terceira fila, então podíamos ver o show do mágico de muito perto. Apesar das placas de proibido fumar, várias pessoas na plateia fumavam calmamente, ignorando o incômodo causado aos outros. O cara grande e bigodudo sentado atrás de mim, seu peito robusto e peludo apareceu por baixo de sua camisa meio desabotoada, acendia um cigarro após o outro, eu quase me sufoquei com a fumaça, mal consegui conter a tosse. Fiquei surpreso com a quantidade de crianças que vi nas filas, e só pude esperar que nenhuma delas sofresse nenhum dano mental permanente com o que estavam prestes a testemunhar inocentemente. O aviso de Costas estava vívido em mim, e devo dizer que a possível presença de criaturas diabólicas não teve um efeito calmante em mim. Só pude admirar a calma de Costas, que, com suas habilidades mágicas e poder de cura, foi capaz de dissipar qualquer preocupação sobre os perigos que espreitavam o homem dos mundos superiores, não importa o quão assustadoramente bizarros eles parecessem para mim, um mero mortal com uma mente irremediavelmente estreita. Assim que as luzes se apagaram, uma música buzuki ensurdecedora explodiu dos alto-falantes, os acordes dissonantes soando na escuridão criaram uma atmosfera infernal em questão de segundos. Após cerca de 5 minutos de experiência sonora excruciante, o silêncio finalmente caiu sobre o salão, e uma figura esguia e burlesca apareceu no palco, que, ao que parecia, deveria preparar mentalmente o público para a atuação do mago divino com suas palhaçadas. O longo monólogo do comediante estava repleto de piadas sujas. Pensando bem, essa foi o discurso mais imoral da minha vida que já ouvi em público, com o qual ele tentou nos fazer rir, entreter o público. Ele tornou sua apresentação ainda mais espetacular com movimentos de quadril que poderiam ser mal interpretados. Um falo de plástico de uns bons 20 centímetros pendia de seu cinto, que ele balançava com grande prazer. Falando sério, eu me senti desconfortável porque muitas crianças tiveram que assistir a tudo isso, e aliás, agradeci aos céus por as minhas não estarem comigo. Por mais de um quarto de hora, a pessoa despejou essa sujeira sobre nós de forma inesgotável, até me ocorreu que se realmente houvesse demônios na sala, ele certamente seria um deles. Com sua aparência, ele me lembrou muito mais um sátiro antigo com patas de cabra e chifres de diabo do que um artista de palco do século XX. Além disso, quando finalmente terminou sua ladainha depravada após cerca de 20 minutos que pareceram intermináveis, ele não hesitou em anunciar com entusiasmo exuberante e orgulho radiante que a gravação estéreo de sua performance estaria disponível para compra na saída após o show. Mas finalmente chegou a hora da apresentação do mágico. Ele era um homem alto, musculoso e loiro, com cabelo na altura dos ombros. Ele apareceu no palco sem camisa, com espetos nas mãos, um par de facas de açougueiro enormes e uma furadeira elétrica. Ele parou no meio do palco sem dizer uma palavra, examinou o público com um olhar severo e imediatamente começou sua performance. Ele enfiou os espetos em suas pernas, de modo que o sangue escorria das feridas. Então, com prazer masoquista em seu rosto, ele começou a serrar seu pulso esquerdo com a serra. Ele cortou o osso pela metade com a faca, mas isso aparentemente não lhe causou nenhuma dor. Como se ele não estivesse cortando sua própria mão, mas uma perna de carneiro. Eu vi nas crianças sentadas na nossa frente que elas estavam tentando cobrir os olhos e tampar os ouvidos ao mesmo tempo, abaixando a cabeça, em vão, é claro, para se protegerem do horror. Enquanto isso, o mágico loiro perfurou seu próprio estômago em vários lugares com a furadeira. O zumbido da furadeira se misturava com gemidos dolorosos e rompendo aqui e ali das fileiras do público. Então o mágico enfiou uma das facas em seu braço. A lâmina brilhou do outro lado enquanto ele movia a ferramenta afiada para cima e para baixo em sua carne. Enquanto isso, ele andava de um lado para o outro no palco para que sua performance pudesse ser vista das laterais também. O homem de aparência machista sentado atrás de mim aguentou até agora. Seus olhos de repente saltaram e ele desmaiou. 4 pessoas o cobriram de baba e o carregaram para o ar fresco. Seu exemplo pareceu ser contagiante, porque outra pessoa de uma das filas de trás logo. Uma mulher desmaiada foi levada atrás dele. O mágico não se perturbou com a comoção, continuou a se esfaquear com espetos, facas e brocas com um sorriso distorcido e inabalável no rosto. Você acha que isso é verdade? Crisantos perguntou a Costas em um sussurro. Não agora, por favor, respondeu Costas, e ele voltou seu olhar para o artista novamente, para não perder a concentração. Isso me lembrou que talvez eu devesse fortalecer a proteção ao meu redor, então eu visualizei a estrela de 5 pontas de luz branca novamente, desta vez com ainda mais esforço do que antes. Eu queria ter certeza de que cada partícula do meu corpo físico estava dentro da estrela e que meus corpos mais sutis também estavam protegidos por ela.
Após 15 minutos de performance de arrepiar os cabelos, o mágico loiro deixou o palco, apenas algumas gotas de sangue que rolaram de seu braço musculoso permaneceram. Assim que ele desapareceu atrás da cortina, notei que Costas estava tremendo de tanto rir. Por um momento, o medo tomou conta de mim porque pensei que era algum tipo de reação nervosa da parte dele. Tem certeza de que está tudo bem? Eu gaguejei. Sim, claro. O cara fez muito bem. Ele respondeu baixinho, balançando a cabeça, com um sorriso no canto da boca. Você quer dizer que tudo foi uma grande farsa? Crisantos perguntou, um pouco decepcionado. Sim, e que farsa? Costas exclamou, gesticulando com os braços. Esses foram truques de primeira classe. Digo, o cara é um mágico genial. Ele tem alguns dons, algo como os faquires indianos que se apresentam na rua, mas para dizer a verdade, ele não pode realmente nos excitar com isso. Ufa, isso tirou um grande peso do meu coração, eu suspirei de alívio. Então você está dizendo que não precisamos ter medo de demônios? Não, graças a Deus, Costas riu, e para dissipar quaisquer dúvidas remanescentes, ele nos assegurou que o mágico loiro não era um curandeiro perigoso, mas um artista bem treinado, um tipo excêntrico. E o que dizer sobre o retiro de 6 anos nas profundezas de algum mosteiro tibetano? Eu perguntei. Tibete. Costas explodiu. Você acha que se ele realmente tivesse passado 6 anos na companhia de lamas, ele teria desperdiçado seu tempo e energia com tal absurdo? Ou que ele mostraria suas habilidades espirituais apenas por causa do show e do dinheiro? Antes que pudéssemos nos aprofundar na conversa, o comediante sátiro fez outra aparição gloriosa no palco para despejar sobre nós mais 20 minutos de piadas grosseiras, talvez para aliviar a tensão que o show anterior havia causado na plateia. Depois disso, o mágico loiro subiu ao palco novamente, exceto por alguns pequenos arranhões, seu corpo estava totalmente intacto. No resto do show, ele executou truques de circo comuns, embora deva ser admitido que esses também eram truques de primeira classe, variando de gnose a levitação e serrar sua adorável assistente ao meio. No final do show, ele falou pela primeira vez, ele fez um breve discurso para o público, no qual afirmou que as performances apresentadas durante a tarde não eram ilusões de ótica, então não deveríamos procurar uma explicação racional para elas, apenas perderíamos nosso tempo porque não poderíamos descobrir como ele fez isso com a lógica cotidiana. Antes do início do show, ele explicou, meditei longamente nos bastidores e os penetrei com meu carisma magnético. Essas técnicas secretas me foram ensinadas por monges tibetanos. Foi uma sensação libertadora deixar para trás o teatro lotado e barulhento, sua atmosfera sufocante. Decidimos caminhar de volta para casa ao longo da praia. Costas também parecia aliviado. Assim que saímos para a rua, ele se espreguiçou, respirou fundo com os braços erguidos e bufou de satisfação em meio a grandes suspiros. O calçadão à beira-mar, ladeado por palmeiras recém-plantadas de ambos os lados, prometia ser ideal para um passeio relaxante e uma conversa. E era exatamente disso que precisávamos para mover nossos membros rígidos, respirar fundo o ar salgado do mar e conversar. Caminhamos em silêncio por um tempo, admirando a lua cheia nascendo sobre a água. Desde que conheci Dascalos e Costas, eu olhava para a lua de uma maneira totalmente diferente. De acordo com eles, independentemente de quantos poetas e amantes ela inspirou ao longo dos milênios, a lua realmente funcionava como uma prisão espiritual para o planeta Terra. Este é o lugar onde os seres arcangélicos que supervisionam o desenvolvimento do nosso planeta prendem pessoas particularmente destrutivas e as mantêm presas nas celas de prisão da contraparte astral da lua material áspera. Eles tentariam em vão escapar de sua situação difícil. Eles não podem retornar à Terra até que o tempo de sua punição expire. No entanto, eles tentam escapar regularmente, especialmente quando a lua astral e a Terra se tocam em certas épocas do ano. Nessas ocasiões, essas almas humanas inclinadas à destruição tentam entrar no corpo de animais ou pessoas terrestres, para se aproximarem daqueles que são receptivos a elas. De acordo com Costas, está aí a base espiritual do fenômeno da epilepsia, possessão temporária por tal alma, que cessa imediatamente quando a astralidade dos 2 planetas se separa. Então, com o recuo da lua, esses seres também se afastam e a crise epilética termina. Costas também acrescentou em seu ensinamento que os buscadores da verdade podem ajudar os epiléticos durante as convulsões colocando as mãos sobre o fígado do paciente visualizando que uma luz branca curativa emana do centro de suas palmas para a pessoa. Enquanto isso, o buscador da verdade deve se concentrar fortemente em desconectar o ser maligno que possui o paciente temporariamente de sua vítima, para quem o tratamento realizado adequadamente traz alívio imediato. Costas observou que os habitantes da prisão lunar alcançam sua vítima escolhida através do fígado daqueles que são sensíveis a ela, tentando escapar de seu cativeiro prematuramente. Foi reconfortante ouvir que essas almas humanas prejudiciais também não podem escapar de seu destino e sua punição só pode ser liberada pelos senhores do karma. Estávamos sentados em uma grande rocha, observando o luar refletido na água lisa como um espelho. Dascalos uma vez me disse, eu quebrei o silêncio, que os 5 sentidos do homem não são adequados para conhecer a realidade, visto que são extremamente não confiáveis. É assim mesmo, Costas assentiu e fumou seu cachimbo com satisfação. Nossos sentidos nos enganam muito facilmente. Isso pode ser aprendido com esse tipo de performance que acabamos de ter a sorte de assistir. É por isso que os buscadores da verdade só podem usar suas habilidades para curar. Truques não podem curar feridas, remover tumores cancerígenos ou endireitar uma espinha torta, mesmo que um mágico habilidoso possa aparentemente imitar quase tudo que um mestre espiritual executa por meio de seu poder real. Mas os buscadores da verdade nunca exibirão seu conhecimento apenas para impressionar grandes multidões ou satisfazer a curiosidade dos interessados. Muitas pessoas têm dificuldade ou não conseguem diferenciar impostores, vigaristas e verdadeiros curandeiros, observei.
Todos são colocados no mesmo saco. É precisamente por isso que devemos ser especialmente cuidadosos e não dar motivos para escândalo àqueles que ainda não entendem o que realmente estamos fazendo, explicou Costas. Devemos preservar a honra dos buscadores da verdade. Na verdade, devemos cuidar de nós mesmos, pois a própria verdade não precisa da proteção de ninguém. Nos levantamos e continuamos caminhando. Lembrei-me de que na América, autores renomados como Isaac Asimov ou Carl Sagan, em vista do crescente interesse espiritual manifestado por uma gama cada vez maior da humanidade, uniram forças com um famoso mágico, o incrível Rand, para expor os charlatães e falsos curandeiros que, segundo eles, com suas atividades, ameaçam os próprios fundamentos da cultura ocidental racional. O único problema com tudo isso, contei a Costas e Crisantos, que ouviam meu relato com interesse, é que os ativistas do movimento não fazem nenhuma distinção. Aos olhos de Rand e seus associados, todos os curandeiros e mágicos, mesmo os verdadeiros iniciados, são considerados impostores e ilusionistas. Enquanto caminhava, fiquei tão absorto em reclamar que não pude deixar de fora da história minhas próprias provações em relação ao caso. Um de meus bons amigos e colegas, um professor de matemática de origem indiana, aliás, um fervoroso defensor do racionalismo científico ocidental, simplesmente não conseguia entender como uma pessoa instruída como eu poderia se sentir atraída pela espiritualidade oriental, os Yoga Sutras de Patanjali e os ensinamentos de Daskalos. Este professor, por outro lado, de boa índole e bem-intencionado, assumiu o papel de organizador principal para que nossa universidade convidasse o incrível Rand para dar uma palestra, que alertou seu público sobre o perigo mortal que os charlatães representam para nossa cultura racional. Costas e os outros não conseguiram evitar uma gargalhada alta. Como a estrela de 5 pontas protege uma pessoa? Eu redirecionei a conversa de volta ao nosso tópico original e sério, depois que os ânimos se acalmaram. A qualquer momento, se alguém estiver em apuros, respondeu Costas, enquanto continuávamos nosso caminho, confortavelmente para cima e para baixo no calçadão à beira-mar, imagine que um brilho branco ilumine e desenhe mentalmente a estrela de 5 pontas ao seu redor. Aqui está a tradução do texto para português brasileiro. O que você quer dizer com situação difícil? Quando uma pessoa é atacada astralmente de seu ambiente cotidiano, quando ela é agarrada mentalmente ou emocionalmente, ou quando ela é exposta a influências nocivas vindas de outras dimensões espirituais. Costas, você poderia nos mostrar exatamente como criar a estrela de 5 pontas ao nosso redor? Crisantos perguntou. Costas pensou por um tempo, deu uma tragada em seu cachimbo e começou a responder. O topo certamente deve ficar acima de sua cabeça, ele explicou, e seus 2 braços horizontais devem cobrir seus 2 braços se você os espalhar para os lados como a barra horizontal de uma cruz. Os 2 pontos da estrela devem ficar na ponta dos dedos. Os 2 braços inferiores devem envolver as 2 pernas, como quando você está em uma posição de pernas abertas, de modo que os 2 pontos toquem os pés. Se entendi bem, você tem que imitar a postura do desenho clássico de Leonardo da Vinci, com os braços estendidos, em uma posição de pernas abertas, observei. Exatamente. A estrela de 5 pontas é o símbolo do mundo astral, bem como da transformação da consciência humana, assim como ela se volta para os 5 sentidos superiores em vez dos 5 sentidos atuais. Qual é a diferença entre a proteção oferecida pela estrela de 5 pontas e o brilho branco em forma de ovo que imaginamos ao nosso redor durante a meditação? Crisantos perguntou. A estrela de 5 pontas é muito mais sólida. Uma vez que você a criou ao seu redor, nada, repito, nada de negativo pode tocá-lo. A única coisa que supera o poder da estrela de 5 pontas é a estrela de 6 pontas, mas aqueles que já dominaram isso só são capazes de fazer o bem, eles apenas irradiam amor de si mesmos. Entendem? Então a técnica da estrela de 5 pontas também pode ser dominada por pessoas com más intenções? Me ocorreu a pergunta. Sim, respondeu Costas, mas com intenção negativa, eles criarão uma estrela de 5 pontas de cabeça para baixo, que é o símbolo de Lúcifer. No entanto, se o buscador da verdade se revestiu da capa protetora da estrela de 5 pontas na posição correta, nenhum pensamento negativo ou influência emocional pode alcançá-lo. Se entendi bem, você está dizendo que qualquer pessoa que use a estrela de 5 pontas corretamente colocará uma capa protetora ao seu redor, evocará forças protetoras. Claro. Desenhar a estrela de 5 pontas nada mais é do que evocar uma espécie de espiritualidade. É melhor desenhá-lo ao nosso redor com os olhos fechados? Eu me perguntei em voz alta. Imagine como quiser, respondeu Costas, e então começou a demonstrar passo a passo, com movimentos lentos, como criar a estrela ao nosso redor, este talismã mental. Ele colocou o cachimbo em um banco e olhou ao redor para ver se havia alguém além de nós no calçadão. Ele queria ter certeza de que nenhum par de olhos não iniciado estava olhando para nós à distância, observando que movimentos estranhos estávamos fazendo enquanto tentávamos dominar essa técnica mental para proteger nossas almas e espíritos. Não havia ninguém à vista, então Costas se virou para o mar e para a lua nascente. Ele ficou em uma posição de pernas abertas, estendeu o braço esquerdo para o lado e o direito para cima. Ele ficou imóvel assim por alguns instantes, esperando que seguíssemos seus movimentos. Comecemos com o topo da estrela, na ponta do dedo da mão direita. Conectem esse ponto com uma linha reta até o pé direito. Conseguiram. Tentamos seguir suas instruções um pouco desajeitadamente. Agora, do pé direito, movam-se mentalmente para cima em direção às pontas dos dedos da mão esquerda e, em seguida, da mão esquerda, ao longo da linha dos braços, até a mão direita. Apertem as mãos. Agora conectem o ponto em sua mão direita ao topo da estrela em seu pé esquerdo e, em seguida, movam-se para cima novamente, até o topo de sua cabeça, até o ponto de partida. Com isso, vocês criaram mentalmente a estrela de 5 pontas, concluiu Costas e relaxou seus membros. Façam isso mais 1 ou 2 vezes. Ele nos comandou.
Depois de algumas tentativas, Crisantos e eu sentimos que havíamos dominado com segurança a técnica de desenhar a estrela de 5 pontas, protegendo-nos assim. Costas acrescentou que na próxima vez que praticássemos, não precisaríamos nos levantar, é o suficiente se vocês seguirem mentalmente os movimentos de seus membros e criarem mentalmente a estrela de 5 pontas. Caso contrário, vocês serão mal interpretados e terão que lidar com todos os tipos de consequências desagradáveis, ele explicou sorrindo. Devemos realmente desenhar linhas mentalmente? Não é o suficiente se simplesmente nos imaginarmos em uma estrela de 5 pontas pronta? Eu perguntei. Não, não é o suficiente. A capa protetora da estrela de 5 pontas é ativada precisamente desenhando-a. Se você apenas se imaginar nela, isso ainda não faz nada. Não é o suficiente. A capa protetora da estrela de 5 pontas é ativada precisamente desenhando-a. Se você apenas se imaginar nela, isso não faz nada. Mas se você der vida a este elemento protetor desenhando-o repetidamente, porque o que mais uma pessoa cria senão um elemental? Você energiza seu ser, você o fortalece. E uma vez que você tenha feito isso, é o suficiente para apenas focar sua atenção nele, e ele estará à sua disposição com sua proteção naquele momento. Lembrei-me de que, de acordo com isso, não usei a técnica corretamente no teatro porque não desenhei a estrela de 5 pontas, apenas me imaginei dentro de uma. Costas me tranquilizou, dizendo que, como estávamos com ele, não precisávamos temer a possível presença de nenhum monstro demoníaco. Além disso, os buscadores da verdade estão sob proteção automática, acrescentou encorajadoramente. Mas se vocês algum dia se depararem com um Anapodos, uma estrela de 5 pontas de cabeça para baixo, então é melhor se protegerem imediatamente. Assim, mesmo a força oposta luciferiana não pode afetá-los. Como isso é possível? Eu estranhei a coisa. Uma estrela envolve a outra, assim, com isso Costas juntou as duas mãos com os dedos dobrados. A estrela de 5 pontas na posição correta perturba o Anapodos e neutraliza seu poder. Pedi a Costas para explicar mais detalhadamente contra quais perigos a estrela de 5 pontas protege. Ele descreveu prontamente que qualquer ameaça astral que nos atinja, por exemplo, durante um sonho lúcido, encontramos uma vibração negativa, nossa proteção mais eficaz pode ser a estrela de 5 pontas. E se vocês se depararem com o símbolo do Anapodos de alguma forma, mesmo que apenas em uma visão, desenhem mentalmente a estrela de 5 pontas na posição correta ao seu redor. Mesmo que, como eu disse, como buscadores da verdade, vocês estejam protegidos de qualquer maneira. Esses mecanismos de proteção também são importantes para os buscadores da verdade, continuou Costas, porque quando começamos a abrir nossos centros de energia astral, ou seja, as pétalas de nossos chakras, devemos estar preparados para nos proteger de influências nocivas vindas de outras dimensões. Costas observou mais uma vez que as pétalas dos chakras em estado fechado fornecem uma espécie de proteção inerente, forte fortaleza é o nosso corpo, para citar suas palavras. No entanto, se abrirmos nossos centros de energia astral despreparados, antes que possamos controlar nossos pensamentos e emoções, estaremos nos expondo a vibrações negativas e elementais que podem facilmente perturbar e desequilibrar nosso equilíbrio mental e espiritual. Estávamos tão absortos na conversa que nem percebi que já passava das 9 horas, estávamos andando para cima e para baixo na praia por mais de 1 hora. Então, acenei para Costas e Crisantos e me apressei para casa. Na manhã seguinte, fui até Dascalos e contei a ele sobre nossa aventura com o mágico macedônio. Dascalos caiu na gargalhada. Pelo que você me disse, concluo que o cara tem habilidades, mas não as aplica da maneira correta, disse ele. Então ele relembrou suas memórias de um velho conhecido, Tahram Bey, um mago sufi reverenciado como um mestre yogi. Quando Tahram Bey chegou a Chipre, imediatamente percebi que ele tinha um tremendo poder espiritual. Ele afirmou que, embora pudesse mostrar ao seu público o que quisesse, ele não queria encantá-los dessa forma, mas com uma performance real e original. Só peço uma coisa, ele avisou o público, que fiquem em completo silêncio, caso contrário, estou brincando com a minha vida. Acontece que ele entrou em um tipo especial de estado de transe do qual os hipnoterapeutas de hoje nunca ouviram falar. Nesse estado, o público podia esfaqueá-lo com facas e nada acontecia com ele. Eles podiam até atirar nele com uma pistola e isso não o machucava, a bala simplesmente passava por seu corpo sem que Tahram morresse com o tiro. Com suas performances, ele chocou a comunidade médica em toda a Europa. Não importava quantas vezes eles o esfaqueavam até a morte, assim que as facas eram retiradas de seu corpo, as feridas se curavam sozinhas. Parece inacreditável. Eu observei, mas ainda não classifiquei o relato de Dascalos como um absurdo impossível, como teria feito alguns anos antes, especialmente porque me lembrei de uma de minhas experiências de leitura mais marcantes, o estudo indubitavelmente documentado de John Fuller sobre um certo curandeiro milagroso brasileiro, Arigó, o cirurgião da faca enferrujada. Como Tahram Bey fez isso? Perguntei curioso. Ele aprendeu a tornar sua contraparte etérica tão rarefeita que desmaterializou seu corpo pela metade. Assim, as facas podiam penetrá-lo sem impedimentos, sem ferir sua carne ou ossos. A matéria bruta deixou de ter resistência, por isso não se formaram feridas nele. Simplesmente, assim que as facas eram retiradas dele, as células. Força coesiva voltou ao normal. Dascalos juntou as palmas das mãos para tornar suas palavras ainda mais vívidas. Tahram Bey era capaz de tais coisas. E eu digo, ele sempre avisava seu público para ficar em completo silêncio, porque o que ele faz é fatal. Você também seria capaz de tal façanha? Perguntei a Dascalos meio brincando. Mas falando sério, você poderia tornar os tecidos do seu corpo tão rarefeitos que facadas ou balas não o machucariam? Não, eu não seria capaz disso. Eu nunca pratiquei esta técnica de fakir. Mas como eu trabalho com os tecidos do corpo de qualquer maneira, se eu tivesse dedicado tempo suficiente para praticar, eu poderia ter dominado essa habilidade também. Mas qual seria o ponto, me diga? Meu campo é diferente, meu trabalho é diferente, Dascalos terminou sua linha de pensamento rindo. E o que aconteceu com Tahram Bey? Eu perguntei. O rosto de Dascalos de repente ficou sombrio.
Infelizmente, ele perdeu a vida durante uma de suas performances. Ele suspirou profundamente. Ele estava em seu estado especial de transe, seu corpo cheio de facas, e então veio o tiro de pistola, mas algum idiota atirou sem um silenciador. Tahron Bey saiu do transe e morreu ali mesmo de perda de sangue dos ferimentos em seu corpo. Suas células se compactaram em seu estado de densidade original antes que as facas pudessem ser retiradas dele. Então Tahron não fazia milagres com a ajuda de demônios? Não, de jeito nenhum. Dascalos protestou e ergueu o dedo indicador significativamente para dissipar até mesmo a sombra de tal suspeita. Tahron Bey era um bom homem. Ele adquiriu suas habilidades milagrosas por meio de seus próprios esforços individuais. Além disso, sempre existem vários métodos de preparação para atingir um determinado desempenho espiritual. Tive a sorte de vê-lo se apresentar 2 vezes, amei e respeitei suas habilidades. Fiquei muito triste com a notícia de sua morte trágica. Aquele homem era um verdadeiro anjo. Ele trabalhou para educar com suas performances e chamar a atenção, especialmente a atenção da comunidade médica, para o poder da mente sobre o corpo. Ele serviu ao desenvolvimento do conhecimento humano e da consciência, não buscou ganho financeiro ou fama. Mas voltando ao mágico de ontem e sua performance em Limassol, a pessoa chamou a atenção para uma área da magia que até então era desconhecida para mim. Dascalos observou maliciosamente. O que?